Eu tenho certeza que você está usando o pronto-socorro de forma errada. Você já chegou num pronto-socorro e ele estava lotado? Eu tenho certeza que você vai se surpreender pela razão dele estar lotado e você pode ter uma parcela de culpa nisso. Você sabia que só 1% dos atendimentos em pronto-socorro de hospital particular realmente é devido a uma urgência ou uma emergência? A cada 10 pacientes, 8 poderiam ter sido atendidos em um consultório médico e provavelmente teriam um atendimento melhor, mais especializado e mais direcionado. Essa sobrecarga do sistema acaba aumentando o tempo de espera para aqueles que não são emergência e urgência em torno de 4 horas. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e vou ensinar hoje você a usar um pronto-socorro de forma mais inteligente. Não é só para evitar o problema para os outros da lotação, mas também para que você aproveite melhor o pronto-socorro e fique menos tempo esperando. Então o que é um pronto-socorro? Um pronto-socorro é um local de atendimento médico para atender aqueles que têm o risco de perda de vida, o risco de óbito e que têm uma demanda, uma necessidade de tratamento profissional especializado para reverter alguma situação crítica na sua saúde. Então, em primeiro lugar, a gente tem que separar o que é emergência do que é urgência. Emergência é uma situação de risco gravíssima e tem que ter uma atuação imediata, porque se não fizer isso, vai virar óbito, vai morrer muito rápido. Então a emergência, ela necessita que algo seja feito naquele instante, enquanto que uma urgência precisa que seja feito algo rápido, mas não precisa ser exatamente naquele instante. É fácil separar uma da outra. Por exemplo, uma obstrução de via aérea. A pessoa vai morrer rápido se não for feito alguma coisa. Essa é uma emergência. Agora, uma apendicite, se você não fizer nada, a pessoa pode morrer. Tem que ser feito, mas não precisa ser exatamente agora. A gente consegue estabilizar, melhorar um pouquinho o paciente antes de levar para o centro cirúrgico. As duas necessitam de atendimento médico e atendimento médico rápido. Essa necessidade de tratamento muito mais rápido da emergência é uma característica que faz ser necessário no pronto-socorro a gente separar quem são aqueles que estão numa emergência, quem são aqueles que estão numa urgência e quais são aqueles que estão para um atendimento médico não tão urgente ou emergente assim. You're in the emergency room in the Philadelphia City Hospital. Existem algumas padronizações de pronto-socorro, um deles é o protocolo Manchester, que vai colocar a fitinha colorida no paciente, acaba separando quem precisa de um atendimento rápido e quem pode esperar. Então, se você vai num pronto-socorro para um atendimento que pode esperar, você vai esperar. Então, tem que entender o que cabe num tratamento de pronto-socorro e o que não cabe. Então, se você tá com uma pulseirinha lá nesse protocolo Manchester azul, você pode esperar 240 minutos para um atendimento, porque todo mundo que entrar vai passar na sua frente. Então, se tem uma emergência, se tem uma urgência, ninguém quer saber a sua opinião. Tá lá tratando de quem realmente vai morrer se não fizer nada. Agora, se você tá lá por uma queixa que não tem essa característica de necessidade imediata de tratamento, vai poder esperar e vai esperar. Nesse protocolo Manchester, a cor verde significa pouco urgente, né? Então, você vai esperar um pouco menos do que o azul, mas vai girar em torno aí de umas 2 horas. Agora, a cor amarela é pouco urgente. Então, dá para esperar um pouquinho, o atendimento vai levar em torno aí uns 60 minutos para chegar a sua vez. O laranja é aquele paciente que já é bem mais urgente, o atendimento tem que ficar dentro de 10 minutos. Então, todos os pacientes que forem classificados como laranja vão passar na frente, todos os amarelo, verde e azul. E o vermelho, que é o risco iminente de morte, tem que ser o atendimento assim, na frente de todo mundo. Se chegar alguém com classificação vermelha, vai passar na frente da fila e deixar todo mundo para trás. E dessa forma, com essa classificação, a gente garante que as pessoas que têm a necessidade de atendimento antes serão atendidas na sua devida ordem. Por exemplo, quando tem alguém berrando de dor, berrando mesmo de dor no pronto-socorro, a gente já exclui algumas causas de emergência, que é, por exemplo, uma via aérea obstruída. Só pelo fato da pessoa estar gritando de dor, que é uma coisa ruim, óbvia, a gente sabe que a via aérea tá boa e que não vai morrer rápido por causa de alguma emergência. Óbvio, a dor incomoda, essa pessoa quer ser atendida antes, mas às vezes ela não vai entrar no protocolo vermelho, ela pode estar um pouquinho mais abaixo da lista, e aqueles que entram sem fazer um pio, nada, nenhum som pela boca, acaba
entrando como vermelho exatamente porque tem uma obstrução de via aérea. Esse é um exemplo. Uma coisa que eu vejo de problema de pronto-socorro é uma paixão de todos os médicos. Acho que todo mundo, 9 em cada 10 médicos gostam da ideia do pronto-socorro, de uma emergência, mas é um local insalubre, muito estressante e nem todo mundo aguenta muito tempo trabalhando em pronto-socorro e é um trabalho pouco valorizado. Então o que eu vejo muito frequentemente em pronto-socorro, o recém-formado é aquele que acabou de entrar no mercado, que não tem tanta experiência assim trabalhando no pronto-socorro, porque ninguém quer pagar, ninguém quer valorizar o médico. Só que a experiência é muito importante no pronto-socorro. Então, aquele médico mais idoso que carrega uma experiência de vida, uma experiência na profissão muito maior, ele deveria ser muito mais valorizado. Essa condição de trabalho acaba piorando a escolha do profissional que atua no pronto-socorro. Então, se você chega no pronto-socorro xingando o médico, xingando todo mundo, você está criando uma situação de trabalho pior para esses médicos e, se porventura tem um médico bom lá, ele não vai durar muito tempo e vão acabar colocando algum recém-formado, alguém que não tem tanta experiência assim. E isso acontecendo repetidamente, a tendência é que o sistema vá piorando a sua qualidade de atendimento, que vai impactar diretamente na sua saúde. Porque na hora que você chegar no pronto-socorro, talvez não tenha aquele médico super experiente que vai dar o diagnóstico e te ajudar rápido. Vai ter um médico inexperiente que vai precisar de um monte de exame para conseguir, talvez porventura, direcionar para o tratamento correto. Yeah, this is Hope Memorial Emergency Room. Então entenda a situação de um pronto-socorro. Quando o médico demora para te atender, provavelmente ele estava atendendo alguma emergência ou alguma urgência na sua frente. Ele não tem culpa do sistema, ele está lá tentando fazer o sistema funcionar. Evite ir para o pronto-socorro se você não precisa realmente. Veja, um hospital é um local de alta transmissibilidade de doenças. É muito mais fácil entender hoje em dia depois da pandemia, mas tem vírus nos hospitais e você vai numa região que tem a quantidade maior de vírus, você vai estar mais suscetível a adquirir alguma infecção. Então, se não for uma emergência, não for uma urgência, é muito mais lógico, óbvio, você ir num ambulatório, num consultório médico, onde isso vai ser bem mais controlado. Então, quando que não é recomendado ir no pronto-socorro? Então, vou começar falando aqui, não vá no pronto-socorro se você está querendo um atestado, tá? Isso é maldade com o profissional, é maldade com o próximo, você vai estar tirando a possibilidade de alguém que realmente precisa de ter um atendimento bom. Mas gripe comum, resfriado, principalmente se não está tão mal assim, pronto-socorro não é o melhor lugar. Você não vai ser classificado como uma emergência, como uma urgência, vai ficar um tempão lá dentro do hospital transmitindo esse seu vírus para várias outras pessoas. Então você não está fazendo bem, você está só piorando a situação. Dores crônicas, então eu lembro há muito tempo atrás, quando eu atuava em pronto-socorro, que algumas pessoas chegavam 1h da manhã falando de alguma dor que elas têm há 2 anos atrás. E aí vem a explicação. Eu vim aqui de madrugada porque é mais vazio, né? Só que uma dor crônica, 2 anos, 1 ano, qualquer quantidade aí de tempo, você primeiro está chegando num médico que não é o especialista no assunto. Provavelmente nesses 2 anos você já deve ter tentado fazer um monte de coisa e não conseguiu tratar. O que um médico no pronto-socorro ele consegue fazer para uma dor crônica? Ele vai dar algum analgésico, vai tirar a dor momentaneamente, mas provavelmente não vai estar atuando na causa. Então você tem que agendar um especialista, ir atrás ou começar a investigação com um médico de família, com um clínico geral, e aí ele direciona para o especialista se necessário. Uma dor crônica, ela requer um atendimento ambulatorial e não de pronto-socorro. Uma diarreia que tem menos de 24 horas, a não ser que seja um idoso, aí tudo bem ir para o pronto-socorro, porque eles podem desidratar muito rápido, mas se não for, uma diarreia de menos 24 horas pode ser uma virose, pode ser um rotavírus, e aí mesma coisa, você pode acabar passando esse vírus para outras pessoas. O importante numa diarreia é se hidratar bastante, tomar bastante líquido, e você pode esperar um pouquinho para ver se realmente é necessário ir para um pronto-socorro. How did I get to the emergency room?
Uma febre baixa com menos de 24 horas, febre baixa é o seu corpo reagindo a algum fator externo, uma infecção, a algum agente agressor externo. É normal o nosso corpo gerar a febre para tentar tratar alguma coisa. É a resposta do nosso corpo. Então, o mais estranho seria você com uma infecção e não ter a febre. Isso é mais perigoso ainda. Agora, uma febre baixa com menos de 24 horas, você pode observar para ver aonde que isso vai. Muitas vezes, nessas 24 horas, o corpo já resolve a situação. Agora, doenças que você já sabe que tem, doenças crônicas, diabetes, pressão alta, o ideal é fazer o acompanhamento dessas doenças de forma ambulatorial, nunca no pronto-socorro, a não ser que tenha alguma eventualidade, alguma complicação dessas doenças. É óbvio, a diabetes pode ter um pé diabético, uma infecção, uma gangrena, uma hipertensão, pode ter uma crise hipertensiva, mas na grande maioria das vezes as pessoas vão no pronto-socorro buscando o acompanhamento dessa doença crônica. Tem que lembrar de fazer o acompanhamento, né? Por exemplo, a hipertensão, ela não traz muitos sintomas, aí as pessoas vão uma vez no médico e nunca mais voltam. Tem que fazer esse acompanhamento exatamente para que não precise tratar uma emergência ou uma urgência no futuro. Agora, quando que você deve ir ao pronto-socorro? Se tiver uma insuficiência respiratória, algo que impeça a respiração, isso pode matar e pode matar rápido. Então, o pronto-socorro é o lugar a ir. Não vá dirigindo, peça uma ambulância ou peça para alguém te levar. Isso é muito importante, porque você pode desmaiar no meio do caminho e pode causar até um acidente pior ainda. Uma dor no peito, uma dor súbita, tanto no peito, uma dor nas costas, uma dor que vai para o braço, essas dores súbitas e diferentes de tudo que você já teve, pode ser alguma questão mais grave, como um infarto, uma dissecção de aorta, alguma obstrução pulmonar, um derrame, alguma coisa que pode necessitar de intervenção médica. Um trauma, óbvio. Então, se você tiver num acidente, mas aí a ambulância normalmente vai te levar, os bombeiros, né? Às vezes você nem tem condições de tomar essa decisão, mas o trauma a porta de entrada é pelo pronto-socorro. A perda da consciência com desmaio, convulsão, coma, também requer um atendimento médico imediato. Então você pode ir para o pronto-socorro com tranquilidade que vai ser atendido com uma certa prioridade. Sinais de AVC, então desvio de rima, dificuldade de fala, perda de força de um lado do corpo, tudo isso são sinais de um derrame, e um derrame, quanto mais rápido você tratar, mais chance de ter êxito. Então sim, vá para um pronto-socorro e não vá dirigindo de jeito nenhum. Alguma hemorragia grave, normalmente a gente vê isso no trauma, mas você pode ter uma hemorragia se tiver alguma doença do sangue que dificulta coagular, se estiver usando um anticoagulante, ou pode ter uma hemorragia numa evacuação, numa diarreia, por exemplo, e aí são situações extremamente graves e que pode ser necessário intervenção médica. Vá para o pronto-socorro. Intoxicação, envenenamento, às vezes até alguma picada de um animal peçonhento, qualquer agente tóxico pode ser necessário fazer algum tratamento. Se for ingerido alguma coisa tóxica, às vezes precisa fazer uma lavagem, precisa fazer alguma atuação aí médica para diminuir o impacto na sua saúde. Então isso sim, vá no pronto-socorro. They dropped me at the emergency room and vanished. What do you call that? Queimaduras, obviamente aquelas queimaduras pequenininhas, primeiro e segundo grau, não tem necessidade nenhuma de ir para um pronto-socorro. Agora, uma queimadura de terceiro grau, uma queimadura mais grave, grandes áreas do corpo queimada, é sim necessário o acompanhamento médico. Alguma infecção grave, então a infecção grave a gente pode ver por uma febre alta, pode ver também por alteração da consciência, por uma labilidade, uma alteração da pressão arterial. Pode parecer simples, uma infecção urinária num idoso pode ser uma infecção gravíssima, muito embora num jovem possa não ser. Agora, uma infecção urinária em alguém que tem diabetes pode não trazer vários desses sintomas. Então, qualquer sinal de infecção, vá no pronto-socorro. Dor abdominal intensa. Então, normalmente, não as dores que você já possa ter tido antes, né? Uma dor abdominal é um capítulo à parte. Tem livros grandes, assim, falando só de dor abdominal. Difícil separar o que é ou não é necessidade de pronto-socorro. Agora, se for uma dor abdominal intensa, vá no pronto-socorro. Pode ser desde apendicite, uma oclusão arterial mesentérica, tem muita coisa que pode ser, um cálculo no rim. Então, e todas elas pode ser necessário a intervenção médica. Complicações da gravidez, né? Se tiver grávida, gestante e tiver algum sangramento, alguma dor estranha, alguma situação não habitual, a minha primeira sugestão seja liga para o seu médico e converse, e aí o médico vai direcionar pronto-socorro se for necessário. E as questões mentais, algo
um comportamento suicida, automutilação ou alguém que está querendo prejudicar os outros, e aí o pronto-socorro pode ajudar. A questão é, verifique bem se o pronto-socorro vai ter gente capacitada para ajudar. Hoje, com a deshospitalização, a diminuição de atendimento hospitalar, psiquiátrico, dificultou muito isso, porque os problemas continuam existindo e acaba indo para o hospital e não tem infraestrutura para conseguir lidar com esse tipo de problema. Então vamos lá, vamos falar as minhas dicas com pronto-socorro. Primeiro, conheça o pronto-socorro mais próximo da sua casa, que atenda o seu convênio, já saiba hoje que está tudo bem. Então, vai lá embaixo, escreve no comentário qual que é o hospital pronto-socorro próximo da sua casa, que é mais fácil, que você tem direito ao uso, porque no dia que você tiver com dor e com a necessidade, você não vai encontrar o livrinho do convênio, você não vai saber para onde ir. É bom saber de antemão. Leve seus documentos, leve a carteirinha do convênio, leve a carteirinha do SUS, facilite, deixe tudo fácil de levar, né? Você não pode, na hora da emergência, começar a abrir todas as gavetas tentando procurar isso. Não, tem que estar pronto, tem que estar fácil para pegar e sair de casa. Se você não sabe que especialidade você quer, muitas vezes você vai no pronto-socorro e a atendente inicial vai falar, você quer o quê? O cirurgião, o clínico, você quer a obstetrícia, o que você quer, né? Se você não souber para onde você quer ir, eu te falo, você quer ir pro clínico geral. O clínico vai fazer o atendimento inicial e aí ele vai chamar o especialista se for necessário. Your ID is missing. Leve um acompanhante, é muito importante, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai ficar internado, você não sabe se vai necessitar algum tratamento, então é importante ter alguém junto com você. Até se você estiver na espera e tiver algum mal súbito, vai ser o acompanhante que vai chamar a atendente e talvez até mudar a sua classificação de risco. Se você estiver dentro de uma emergência, não vá dirigindo, chame uma ambulância, senão você pode causar um acidente e aí você sofre com o acidente e outras pessoas que estiverem envolvidas também. Aí uma pessoa que precisava de atendimento pode virar 2, 3 ou mais. Se você já tiver passado pela triagem e seus sintomas piorarem, avise a enfermeira. Não é que a primeira vez que foi feita a classificação, essa classificação é eterna. Não. Depois que foi feita a classificação, se a situação se agrava, pode ter uma reclassificação e você pode subir de nível de prioridade. Forneça seu histórico clínico. Conte as doenças que você tem para o médico, explique direitinho. Pode ser uma consequência ou agravamento de alguma doença crônica que você já tem. Então o médico tem que ficar sabendo. Leve também, isso é bom você ter na sua carteira, uma lista com todos os medicamentos que você está tomando. Do nosso lado aqui é muito complicado na hora que o paciente chega e fala, eu tomo um medicamento, mas eu não lembro o nome. Ou eu tomo aquela pílula branquinha, assim, assado. A gente não tem como saber. Então é importante que você tenha uma lista e carregue na carteira essa lista com todos os medicamentos de uso contínuo. E se você tem alguma doença crônica, você pode ir no pronto-socorro e levar algum exame que você tenha que ajude nesse diagnóstico. E aí, você acha que esse vídeo te ajudou a usar um pronto-socorro e evitar uma lotação de pronto-socorro? Escreva lá embaixo nos comentários, quero saber a sua opinião. Estou sempre lendo os comentários, eu não consigo responder a todo mundo, mas eu tiro ideias para novos vídeos ali dos comentários e eu gosto de saber aonde que eu estou acertando, aonde que eu tô errando, então conto com você. Fique aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.